Pode apresentar, André. Coisas da tecnologia. Oh, caramba, o que aconteceu? Que sumiu. Aqui. Pronto. Bom, vamos lá, pessoal. Desculpem aí, tecnologia, sempre corre isso aí. Bom, boa noite a todos. Então, vamos falar hoje sobre o fornecimento de silagem de milho para equinos, mitos e verdades. Tá? Eu sou o professor André Cintra, médico veterinário formado pela Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo, professor nas áreas de comportamento e bem-estar animal, nutrição animal, alimentação e nutrição de equinos, produção de equinos, gestão do agronegócio e alimentação natural para cães e gatos. Tenho especialização em gestão de negócio e marketing, MBA em gestão de empresas e negócios, especialização em docência do ensino superior, aperfeiçoamento nas áreas de homeopatia veterinária, marketing e alimentação natural de cães e gatos. Sou autor de 3 livros, Alimentação Equina, Nutrição, Saúde e Bem-Estar, O Cavalo, Características, Manejo e Alimentação e Manual de Gerenciamento Equestre. Sou coautor da atualização do Complexo Agronegócio Cavalo, sou consultor de empresas de veterinários, criadores e proprietários de cavalos e cães, além de colunista e escrevo artigos para diversos sites e revistas especializados. Aqui no rodapé tem o nosso Instagram, @AndréGCintra. Sigam-nos lá, dão uma curtida, que a gente toda semana coloca um post novo. Nosso site com diversos artigos disponíveis. Nosso e-mail para contato e também temos um canal no YouTube, André G. Cintra, onde nós temos vários vídeos e palestras disponibilizados para os colegas. Tá? Bom, a gente precisa começar essa nossa apresentação de hoje com uma frase que eu gosto demais do Otto Kohler. Ele era professor do Konrad Lorenz, e o Konrad Lorenz é o pai da ciência da etologia animal. Tá? E ele coloca uma frase fantástica que é: a verdade de hoje é o caso particular de amanhã. Vejam que essa frase foi cunhada há mais ou menos 100 anos por um pesquisador, onde ele quer dizer o quê? Que todas as pesquisas de hoje é uma verdade diante dos fatos que nós conhecemos hoje e que amanhã pode ser apenas um caso particular. E tem extremamente importância no tema que nós vamos falar hoje, porque aquela frase de eu sempre dei silagem e nunca tive problema é algo que precisa ser revisto diante de fatos e de estudos que eu vou colocar para vocês aqui hoje, ok? E aí também remetemos a um outro filósofo de 2.500 anos atrás, que é Hipócrates, o pai da medicina humana, mas com algumas frases de muito efeito, principalmente quando se trabalha com cavalo. Ele coloca que toda enfermidade começa no intestino. A morte sente-se nas entranhas e a má digestão é a raiz de todo mal. Quando nós sabemos que a enfermidade que mais mata cavalo no mundo é a cólica, e 95% das cólicas são prevenidas com correções do manejo, essa frase do Hipócrates cai como uma luva aqui, tá? Cada uma das substâncias da dieta age em seu corpo e o modifica de alguma forma, e dessas mudanças depende toda a sua vida. Olha a importância de uma dieta equilibrada e pensada em como você vai ofertar para o seu cavalo. Que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Diante das evidências de hoje, nós sabemos que o uso de silagem pode ser feito, mas com muito cuidado e com parcimônia, para que você não seja o veículo de doenças para o seu cavalo. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Essa é uma frase deveras interessante quando você fala com o ser humano, mas e quando nós falamos de um cavalo, que depende de nós para ter o que ele vai comer disponível no seu coxo? Você não pode perguntar para ele. Então, você tem que se informar muito bem e muito melhor para saber o que, como e quando ofertar algo para o seu cavalo e se isso pode ou não ser um problema. Tá? Então, a gente tem que começar com a seguinte forma. Tá? Por tudo que eu falei, parece que eu sou o maior inimigo da silagem. Tá, pessoal? Não é exatamente isso. Tá? Então, muito tem se falado da silagem, principalmente da silagem de milho nos últimos anos, em decorrência da menor oferta que nós estamos tendo de outras alternativas, ou talvez da principal alternativa que a gente tem para cavalos hoje, depois da pastagem, que é o feno. Nós não temos muito feno disponível, porque a quantidade de pessoas tratando de cavalos
confinados hoje em dia cresceu assustadoramente, apesar dos produtores de feno também terem crescido, mas não acompanharam a demanda. Então, nós tivemos, principalmente nos últimos 2 anos, inclusive com secas muito importantes e expressivas por todo o Brasil, uma falta de volumoso e a silagem acabou sendo uma saída para muita gente. Então, a pergunta era, professor, posso dar silagem para cavalo? Pode. Devo ofertar silagem para cavalo? Não. Como assim? Eu posso, mas não devo? Exatamente. O que significa o eu posso, mas não devo? Tá? Eu posso quando a alternativa não existir. Mas eu não devo usar a alternativa como moeda corrente diariamente. Esse é um primeiro fator. Segundo fator, e talvez um dos tão importantes quanto o primeiro, tá? Que é a qualidade da silagem a ser ofertada para cavalo. Nós vamos falar um pouco mais disso para frente. Tá? Então, algumas considerações iniciais se tornam extremamente relevantes, importantes e fundamentais quando nós falamos de nutrição de cavalo. Tá? Essa aqui é uma coisa que eu falava já há quase 30 anos e achei num livro do Higgs Snyder, The Equine Manual, de 2006, num capítulo do Harris, da Equine Nutrition and Metabolic Disease, em que ele coloca que a alimentação ideal ela é composta de 2 frentes. A primeira é a ciência, que são as informações. Essas informações que nós obtemos para conseguir fazer uma dieta melhor para o cavalo, onde você vai conhecer os processos digestivos e metabólicos do seu cavalo. Vou falar um pouco disso para adiante. A ciência nos dá as informações das exigências nutricionais que o cavalo precisa. Nós vamos falar um pouco disso para adiante. E a ciência nos dá as informações quais são os princípios que estão por trás das práticas alimentares. Ou seja, o que o alimento oferta para o meu animal, tá? Porque eu tenho exigência e tenho o que o alimento oferta e vou fazer o meu balanceamento de dieta e o que isso implica para o meu animal. Isso é a ciência. Mas a alimentação ideal também tem a arte, que é a habilidade que eu tenho de enxergar essas informações e transformar ela da teoria na prática. Saber observar o meu cavalo e saber interpretar como o meu cavalo vai reagir das mais diversas formas e como ele está reagindo. E também eu tenho que saber avaliar individualmente meu cavalo. Nós não estamos falando de animais de abate, que eu preciso ter o melhor ganho de peso no espaço mais curto de tempo, em que depois dos 3 anos, não importa o que aconteça com o gado bovino, depois dos 45, 50 dias de idade, não importa o que aconteça com uma ave, além de uma boa receita de um galeto no forno ou de um churrasco, tá? Mas para um cavalo, me importa a vida toda dele. Então, a consequência do que eu faço hoje pode ser boa ou ruim, dependendo de como eu ajo com o meu cavalo. Então, eu tenho que ter a arte de transformar essa ciência em algo palpável e saúde para o meu cavalo e não doença. Tá? Então, essa arte está na capacidade de ouvir o meu cavalo. Quem já viu palestras minhas, ou já leu meu primeiro livro, O Cavalo, eu tenho essa foto lá. Porque essa égua, inclusive, era uma égua nossa, que nós compramos ela. E, muito curiosamente, essa foto eu tirei antes de comprá-la, porque o criador havia nos solicitado para fazer uma redução de plantel. Fomos lá, tiramos foto de muitos cavalos. Essa égua, por motivos, acho que até meio óbvio, né? Você compraria uma égua por $10 mil, que era o preço que o proprietário estava pedindo por ela. Olhando por essa foto não condizia com a qualidade dessa égua. Tá? E aí, essa égua acabou não sendo vendemos, nós fizemos uma redução, vendemos quase 80 animais desse proprietário e pegamos essa égua e uma outra de comissão de venda. Tá? E aí nós fomos lá, fizemos o nosso manejo, que a gente acredita, isso aí aconteceu pelos idos do ano 2000, mais ou menos. Tá? No que a gente acreditava como deveria ser o manejo, e vocês vão ver daqui a pouco o resultado. De repente, eu achei essa foto, algum tempo depois, e eu perguntei para a minha mulher, quem é essa égua? Que eu não reconheci que era a minha égua. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. E ao analisar essa foto, é muito curioso, porque essa foto, ela me dá visualmente 2 aspectos do ponto de vista nutricional, que essa égua não está legal, e que isso é facilmente observável, né? Que você tem costela aparecendo, e você tem uma opacidade de pelo, que é um indicativo de não saúde plena do seu cavalo. Mas essa foto me dá 6 aspectos, pelo menos, que o manejo dela é ruim. E a égua está me dizendo isso, basta você ouvir. Se a gente tivesse numa interação ao vivo,
Em presencial ficaria mais fácil, mas aqui nos impede de fazer essa troca de ideias, tá? Porque eu sempre pergunto, o que vocês enxergam que essa égua está dizendo? Minha vida não é legal. Então vamos lá. Orelhas para trás, essa postura de patas que ela está sobre si, então ela se recusando a ir para frente. Cauda entre as pernas, indicando medo. Garupa tensa, pescoço tenso. E o sexto fator é um pouco mais sutil, mas olha a guia do cabresto aqui levantada pelo tratador que conhece ela desde o dia que ela nasceu. A pergunta a ser feita é, ela gosta ou sente confiança nesse cara que conhece ela desde que nasceu? Ou ela está tensa com ele? É claro que ela está tensa, ela está mostrando claramente. Bom, compramos a égua, deixamos ela da maneira que a gente acredita, solta, uma alimentação mais equilibrada, nada de exagerado, e 5... Ops, sumiu a foto. Volta. E 5 meses depois, está aqui, a mesma égua. Agora dá para você entender porque eu não acreditei que era a mesma égua que era minha. Tive que olhar nas marcas de resenha dela para ver, puxa vida, é a minha égua mesmo. Tá? Aqui é minha filha, pequenininha, segurando ela. Observe que nessa primeira foto ela está na fazenda onde ela nasceu, nessa segunda foto ela está no Parque de Exposições de Avaré, lugar totalmente desconhecido. Olha a tranquilidade dessa égua. Pescoço, orelha, a guia do cabresto para baixo. Olha as mãos dela, olha a cauda, olha a garupa, olha a diferença dessa égua. Essa égua é uma égua meio sangue bretão com a palusa, filha de pais campeões, aqui ela foi campeã da exposição também, tá? E que nesse estado aqui ela estava pesando em torno de 550 quilos e ela saiu daqui para cá, do antes para o depois, comendo 4 quilos de ração por dia, comendo capim napier, comendo sal mineral e um pequeno quantidade de suplemento específico com probiótico. Mas o manejo aqui fez toda a diferença. Essa questão que eu falo de você conhecer o seu cavalo e deixá-lo mais tranquilo para fazer toda a diferença. Tá? Então, isso aqui é para ressaltar, gente. Não existe boa nutrição sem manejo adequado. Quando você soma os dois, você minimiza a chance de problemas. E é isso que nós queremos com o objetivo no cavalo. Não existe boa nutrição sem manejo adequado. Então, eu preciso o quê? Conhecer e respeitar as necessidades fisiológicas e comportamentais do cavalo para que eu tenha um bom manejo. Não é simplesmente colocar capim no coxo. Observe que eu falei que eu tratei a égua com capim na pie e não com capim picado, porque faz toda a diferença. Não é o tema de hoje, mas é pertinente. Tá? Olha outro caso. Tá? Esse aqui está no meu Instagram também, e tem, inclusive, uma foto da proprietária com ela se ela está cevando o cavalo dela para o Natal, de tão gordo que ele teve. Apenas 13 dias separam essas duas fotos. Garanhão Petit Horse de 6 anos, 420 quilos, fiz uma dieta para quase 500 quilos, com 3,5 kg de ração, 8 quilos de feno e mudando o manejo. Olha a diferença em apenas 13 dias. Isso aqui foi a proprietária que me mandou as fotos. Tá? Tem, inclusive, depoimento nela do Instagram que um monte de gente questionou, achando que não era 13 dias. Esse aqui é pior, né? Dia 21 de junho, dia 23 de junho, dia 26 de junho. 4 dias, olha o estado do cavalo. Tá? Um cavalo, projeção de 540 quilos para 4 quilos de ração. Suplementos específicos, 10 quilos de feno e manejo correto. Durante uma semana de competição, olha o que você consegue de ganho de peso quando você valoriza o cavalo. E não quando você valoriza apenas o alimento. É claro que o alimento aqui teve que ser bem trabalhado, mas pensando no que o cavalo precisa. Tá? Então, o objetivo de todo o trabalho com o cavalo é respeitar a sua natureza, tá? Buscando um bom equilíbrio físico, mas buscando também um bom equilíbrio mental. O equilíbrio físico ele é muito facilmente dado pela ciência. Lembra-se que eu falei que o Harris, lá na citação do Harris, ele me dá que a ciência me dá as informações fisiológicas do meu cavalo, a ciência me dá os parâmetros das exigências do meu cavalo, a ciência me dá os parâmetros de quantos alimentos oferecem de nutrientes para eu fechar essa dieta. Tá? Mas a habilidade em transformar isso em prática está buscar o equilíbrio mental do meu cavalo, respeitando a sua natureza de animal herbívoro, de animal gregário, de animal com 4 questões que eu chamo de preceitos, e que eu descrevo isso muito bem no meu primeiro livro, tá? E que são recorrentes no cavalo há 55 milhões de anos.
isso está intrínseco no dia a dia do cavalo, isso não vai mudar. Tá? Então, o animal é uma presa, é um animal de fuga. Então, não importa se tem um leão querendo comer um ecus, o nosso ecus dá coice, morde quando? Quando se sente acuado. Então, você trabalhar um cavalo, tá, de forma agressivamente, você estressa esse animal, e isso é um problema muito grave para o seu cavalo. Tá? Aqui eu vou pegar uma deixinha. Tá? No dia 3 de dezembro, nós vamos estar no webinar online também, da Universidade Federal de São Carlos, falando um pouquinho mais sobre isso, sobre desbiose. Tá? É um trabalho bem legal, recomendo para quem gosta de cavalo também, pode se inscrever lá, tem no meu Instagram todas as informações mais detalhadas. Mas é bastante pertinente por que eu tenho que respeitar isso daqui. Porque se eu estressar meu cavalo, eu comprometo a saúde dele. O segundo preceito é um animal que precisa de liberdade. Caramba! Eu deixo meu cavalo numa baia, isolado, e meu cavalo é gregário, ele precisa de companhia de outro cavalo. Imagino que isso não faz no manejo do meu cavalo. E é um animal que evoluiu há pelo menos 25 milhões de anos, comendo volumoso de fibra longa. Todo o seu aparato fisiológico digestivo é para ingestão de fibra longa. E isso faz toda a diferença no resultado final do meu cavalo. Também, de uma forma extremamente importante, está no conhecimento de como funciona, como evoluiu o aparelho digestório do cavalo. Um estômago que desemboca num intestino delgado extremamente comprido, aí a 20, 25 de comprimento, com uma luz bem pequenininha, então ele é um tubo fino, todo enovelado, tá, na cavidade abdominal, e suspenso por toda essa membrana aqui, chamada epíplon, que restringe o movimento de qualquer forma do epíplon para mantê-lo no lugar, mas se a alimentação não for boa, isso aqui torce tudo, isso aqui dá como popularmente se fala, nó nas tripas, vulgo cólicas, tá? E que desemboca no intestino grosso, tá? Composto por seco e cólon, tá? Que é uma característica extremamente importante e fundamental do cavalo, onde ocorre a principal forma de fermentação, do processo fermentativo bacteriano do cavalo. Existem bactérias no estômago, existem bactérias no intestino delgado, mais ou menos 10%, mas 90% está presente no seco e cólon, que depende de fibra longa de boa qualidade para sobreviver e disponibilizar nutrientes saudáveis para o meu cavalo. No seco e cólon, nós temos aquele processo fermentativo, esse videozinho mostra de uma forma muito legal, tá? É a presença de uma microbiota muito intensa, muito rica aqui, tá? E que vai digerir aquela celulose que vai parar aqui no intestino. No estômago, o alimento fica de 1 a 5 horas, no intestino delgado, de 2 a 6 horas, no intestino grosso, de 24 a 48 horas. Tá? Então, um processo lento. Aqui você tem uma... Tá? E aqui, na sequência, tem uma videomicrografia eletrônica da ação extremamente lenta desses micro digerindo a celulose e transformando isso em ácidos graxos voláteis, vitaminas do complexo B, vitamina K, um pouco de aminoácidos também. Tá? E isso é que a dependência do cavalo depende da saúde dessa microbiota, a saúde dessa microbiota depende do estado geral do cavalo e do alimento que eu forneço para ele. Tá? Começando também o processo digestório, tá? Eu falei como funciona em algumas partes, mas a digestão começa pela boca, óbvio. O cavalo tem um dente chamado de ipsodonte, que tem a chamada erupção contínua durante toda a vida do animal. O que nós vemos é isso aqui, mas isso aqui é o dente do cavalo. Ele é composto por uma coroa clínica, que é a parte que nós estamos vendo aqui, que está em azul escuro, por uma coroa de reserva, que é a parte de azul mais claro, tá? E a raiz que está inserida no osso. Esse osso, esse dente vai tendo uma extrusão na base de 2 a 3 milímetros por ano e tem que se desgastar lentamente. Isso é fisiológico. Isso é desejável, porque é assim que o cavalo funciona. Para vocês terem uma ideia, ó, isso aqui é um dente de um potro de 3 anos, então você tem
coroa de reserva, a coroa clínica e a raiz. E isso é um cavalo de 26 anos. Tá? Raiz, 0 coroa de reserva, e aqui você tem a coroa clínica. Aliás, esse aqui é um dos maiores desafios para nós nutricionistas hoje, porque o cavalo não foi feito para viver mais de 26 anos, porque o dente dele não funciona lá, e o dente não precisava funcionar porque ele morria. E eu já peguei cavalos com 38, 39, 40 anos, e a gente tem que fazer dieta para cavalos com problemas de dentição. É outra história, mas tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Porque quando for pior a alimentação do meu cavalo a vida toda, mais problema eu vou ter quando ele for adulto. Então já começa a acender luzinhas amarelas a vida toda do meu animal, porque depende do que eu quero para ele lá para frente também. Eu quero o meu animal saudável a vida toda, ou eu quero um velho caquético que vai morrer muito mais cedo. Então, na mastigação, o cavalo tem como hábito pastoreio contínuo de 13 a 16 horas por dia. O cavalo faz cerca de 100 movimentos mastigatórios por minuto, tá? Em uma mastigação natural de pastagem, e isso gera, nessas 13 a 16 horas, algo próximo a 100 mil movimentos mastigatórios por dia. Isso é o que causa esse desgaste dentário, para que essa extrusão dentária não seja problema para o meu animal. Tá? Nesse estudo dessa autora aqui, que eu me recuso a decorar o nome, tá? Ela fala que o aparato dentário equino desenvolvido para quebrar grãos duros e triturar plantas ricas em sílica e celulose. O impacto de um dente do outro em cada ciclo mastigatório, dependendo da posição do dente, chega até 200 quilos por ciclo. São 100 mil ciclos por dia. E é isso que causa o desgaste fisiológico e desejável. Tá? Então, eu falei 105 ciclos por minuto. Tá? Quando eu modifico a alimentação do meu cavalo na pastagem, eu tenho o quê? Problemas dentários. Tá? Não é o tema da palestra hoje, mas sim, silagem leva a ter problemas dentários no meu cavalo, ou favorece problemas dentários. Tá? Outro problema, olha um cavalo com uma alimentação muito rica em açúcar. Cáries. Tá? Não é por silagem, tá? Mas esse aqui foi um ex-aluno meu, o Vinícius, que me mandou essa imagem, me permitiu o uso dela, tá certo? Mas esse proprietário tratava esse cavalo com frutas à vontade. Então o pessoal me pergunta, posso dar petisco para o meu cavalo? Posso dar fruta para o meu cavalo? Pode. Mas se é petisco, é 1 ou 2 por dia. Se é à vontade, gente, se você não escova os dentes do seu cavalo após cada refeição, e ela dura 16 horas, então é um pouco complicado fazer isso o tempo todo, é isso que você vai ter de problema. E aí você já começa a observar muitos outros problemas que nós vemos no nosso dia a dia quando trabalhamos com cavalo. Esse aqui, que a colega Renata Lima me permitiu utilizar, olha o que o cavalo tinha parado, olha o estrago na cadeira. Pergunta como aconteceu isso? Tá? O que me impressiona é deixar acontecer isso. Tá? Mas é uma alimentação errônea a vida toda. E não tem consciência. Então, o que acontece quando eu tenho problemas odontológicos com o meu cavalo? Eu tenho uma menor perda da eficiência mastigatória, tenho aumento da granulometria do alimento, isso reduz a superfície para ação do suco gástrico, ou seja, eu tenho uma ineficiência do processo enzimático, eu tenho uma menor área para fermentação microbiana, eu tenho uma ineficiência do processo fermentativo, isso leva às chamadas cólicas por obstrução não estrangulativa. Veja que eu não estou falando que silagem causa isso, apenas a silagem causa isso. Mas sim, problemas dentários causam isso e, eventualmente, a silagem de milho pode levar a esse tipo de problema. Tá? Outra questão também a ser levada em consideração é a salivação do meu animal, que é extremamente importante para o processo digestório. Saliva composta por 99% de água, muco, bicarbonato de cálcio, ureia e um fator de crescimento epitelial que estimula a renovação das células da mucosa gástrica. Tá? A produção ela é variável conforme o tipo de alimento, principalmente decorrente do tempo de mastigação, e pode chegar aí até 30 litros diário de produção se o cavalo mastigar às 13 a 16 horas por dia quando ele está em pastagem. Tá certo? Então, o que restringe ou o que afeta a mastigação e produção de saliva?
Restrição de fornecimento de fibra longa. Fibra longa tem que ter pelo menos 10 centímetros, ideal acima de 20. Luzinha amarelo piscando para vermelho aí, porque a silagem tem que triturar ela bem trituradinho. Diminuindo o tempo de mastigação, diminui a produção de saliva. Afeta também mastigação e produção de saliva, alimentação muito rica em concentrado, ou seja, ração. Porque a mastigação do cavalo ela é em 8, tá? Sem um movimento padrão. Quando você dá muita ração, ela é desta forma. Não causa o contato lateral, a excursão lateral da mandíbula e da maxila, causando desgaste natural do cavalo, da dentição do cavalo, também vai levar a problemas dentários. E vocês vão ver adiante por que eu estou falando da ração aqui agora com a silagem, porque para equilibrar uma dieta com silagem, eu obrigatoriamente tenho que trabalhar com ração. E isso gera outros tipos de problema. Tá? Então, eu tenho diversas enfermidades de origem nutricional, tá? Que podem ser causadas. Isso aqui tem uma palestra também de 2 horas que eu abordo detalhadamente isso daqui, tá? Mas essas daqui são todas elas pertinentes ao tema silagem de milho. Eu tenho como origem nutricional deficiência e excesso energético. Deficiência e excesso proteico. Quer dizer, tanto a deficiência como o excesso de origem nutricional são problemas. As chamadas doenças ortopédicas desenvolvimentares, que ocorrem em potros a partir do nascimento, ou muitas vezes até antes do nascimento na barriga da mãe, até aproximadamente 12, 15 meses de idade, por desequilíbrios nutricionais. A chamada síndrome metabólica, que está tão na moda hoje, que é causado por resistência insulínica, tá? A disbiose, que é o desmicrobismo, que é a alteração da microbiota, cólicas, tá? Vejam que tudo isso aqui tem diversas origens e tudo isso aqui pode ser causado por uso indiscriminado de silagem de milho. E observe bem que eu coloquei isso daqui porque muita gente fala, eu dou silagem de milho, nunca causou cólica no meu cavalo. Vejam que cólica é um problema. Eu tenho vários outros problemas que nem sempre eu mensuro da forma correta. Bom, feitas essas considerações iniciais que são pertinentes ao cavalo, vamos agora ao outro lado, que são pertinentes à silagem. Primeiro, como o professor é chato pra caramba, eu sou muito chato, meus alunos reclamavam demais disso, primeiro porque eu corrigia erros de português na prova e descontava, né? Eles ficavam doidos da vida com isso, mas não tem jeito. Você quer ser um bom profissional? Sim, tem que saber escrever bem, tá? No mínimo o português. Tá? Então, nós temos 3 definições fundamentais quando falarmos de silagem de milho. Primeiro, ensilagem é a técnica para a produção do silo? Não, gente, da silagem. Por quê? Porque silo é onde eu armazeno. Um monte de gente dá silo para cavalo, cara. Quando o cara falava que dá silo para cavalo, imagina ele pegando um bloco de concreto e dando na cabeça do cavalo dele. Tá? O professor é chato, eu sou muito chato. Então, silagem é o alimento. Silo é onde se armazena, ensilagem é a técnica. Tá? Então, a técnica da ensilagem, ela consiste em preservar uma forragem por meio de fermentação anaeróbica. Isso é fundamental, porque também tem muita gente fazendo coisa muito ruim, porque não deixa em anaerobismo, que é 0 oxigênio. Em pH baixo, porque se o pH se elevar, eu tenho proliferação de bactérias que fazem fermentação putrefativa. Tá? Então, em pH ideal de 3,2 a 3,8, após o seu corte, picagem, compactação e vedação em silos. O que mais se usa para silagem, tá? É o milho, tá? Mas pode ser feito silagem de sorgo, pode ser feita silagens de capim, silagens de alfafa, silagens de cana, etc. Tal. Mas nós vamos colocar, fala principalmente do milho, e as outras você pode tirar um parâmetro muito bom para isso daqui, tá? Então, bom, aqui está o do capim-elefante, que para fazer de capim-elefante, assim, para a técnica da silagem, tá? Para a ensilagem bem feita, é um processo de fermentação que eu preciso de alto teor de amido, que é ele que causa a fermentação. Só que os capins forrageiros, os capins-elefantes, têm um teor de amido muito, muito baixo. Então, o que eu faço? Eu tenho que utilizar um inoculante, que é uma cauda que eu faço e pulverizo de forma uniforme por todo o meu capim, tá? E essa mesma cauda, ou semelhante a essa, ou algo do nível, eu tenho que utilizar para fazer, por exemplo, pré-secados, que talvez surja essa pergunta para frente, nós voltamos a falar disso se surgir a pergunta. Tá? Então, eu tenho que fazer inoculante com cauda quando eu faço a silagem de um alimento que não tenha alto teor de amido, como, por exemplo, os capins-elefantes. Tá?
Então, vai lá, aqui obviamente uma apresentação de um grande produtor de silagem, né? Então, você vem aqui, ele já vem com o trator e com a picadeira, já despejando direto no caminhão. Tá? Essas fotos foram tiradas na USP, na fazenda da USP em Pirassununga, tá? Então, eu aproveitei e tirei essas fotos lá quando estavam fazendo. Depois do caminhão vem, descarrega, é muito bem compactado, normalmente utilizando um trator, para você compactar. Então, está tudo bem picadinho, bem trituradinho, o que o cavalo não deveria comer por causa do pouco desgaste dentário que ele tem lá fora. Então, já começa um ponto desfavorável do uso de silagem aqui, qualquer tipo de silagem que triture o capim. Tá? Mas compactou. Por que eu uso compactar? Para tirar todo o oxigênio. Porque senão eu não tenho fermentação anaeróbica. Tá? E aí, depois de eu compactar, eu posso colocar em 3 tipos de silo. Tá? O silo aéreo, esse aqui é o mais tradicional, esse aqui, aliás, é na minha fazenda, que a gente fazia muita silagem para gado lá, e silagem até de sorgo. Então, você vem e faz o silo de superfície, o silo aéreo, né? Ou silo de superfície, tá? Em que você compacta, coloca uma lona preta, enche de terra, e aí você veda bem e deixa o processo de fermentação. Esse aqui é um teste que eles estavam fazendo na USP, naquelas fotos que eu tinha anteriormente, que era ao invés de eu fazer com essa lona preta, isso aqui é um tubo, né? Então enchia ele de silagem. E esse aqui é um dos silos mais tradicionais, mas são muito caros, pouco utilizado hoje, que é o chamado silo de trincheira, em que você faz um corte no barranco, preferencialmente cimenta ele ou tem que utilizar as lonas pretas e faz toda a vedação e você vai abrindo aos poucos e administrando para o seu cavalo. Tá? Existem alguns produtores, eu não quero fazer propaganda de absolutamente ninguém, tá? Mas eu achei essa imagem na internet, tá certo? Então aqui você vê que ele fazia 3 tipos de silagem, alfafa, azevém e milho, e vendia silagem a vácuo. E eu no fim, eu não gosto de fazer propaganda, mas muita gente tem vendido silagem ensacada em fazenda aí, gente. E com muito cuidado com isso, tá? Porque vocês vão ver, eu vou mostrar a técnica que eles estão fazendo e eu prometo, por isso que vale a pena colocar aqui. Olha o que é uma silagem muito bem feita e embalada. Ele fica como um tijolão, ela fica muito compactada, 0 oxigênio. E por que isso é importante? Porque se é um sistema anaeróbico, a partir do momento que eu abro o silo, tem contato com o ar. Já começa a invadir de bactérias aeróbicas que vão levar à putrefação e apodrecimento desse alimento com relativa rapidez, principalmente no que concerne ao cavalo. Para o gado bovino, faz muito pouco efeito. Por quê? Porque na hora que você dá para o gado bovino o alimento, ele cai direto no rumen e ali vai sofrer a fermentação bacteriana e, acima de tudo, se o rumino tiver algum probleminha ali, ele pode erutar. Ele arrota. O alimento pode voltar pela boca, o que não acontece com o cavalo. Porque o cavalo tem entre o esôfago e o estômago, né, tem uma válvula que impede que o alimento volte para a boca. Tá? Tem o cardia, que chama essa válvula, tá? Que impede que o alimento volte para a boca, ou seja, o cavalo não vomita. Então, começou a passar mal, cólica. Problemas aí. Então, esse produto aqui, se for muito bem embalado, já é algo muito melhorzinho. Olha o que o pessoal está fazendo. Ó. Pega aqui, compactando, enche o saquinho de milho aqui, de silagem, e igualzinho. Olha o trator que eles usam aqui, né? O trator é o apelido da mulher, ela é Valmete. Óbvio que não estou criticando, não conheço as pessoas que estão disponíveis no YouTube, então estão sujeitos a essas críticas, tá? E que não está bem compactado. Por mais que você tente fazer, tá? Manualmente, você não consegue. O mesmo caso aqui. Tá? E aí amarrou, além do que, isso é imensa. Então permite uma entrada de ar que não vai dar um processo de fermentação anaeróbico correto. Tá? Eu achei que eu tinha o vídeo aqui, deixa eu ver. Não tem. Mas tinha um vídeo que o cara tira com um aspirador de pó todo o ar de lá. Não tira todo o ar. Tá? Você precisa do equipamento e de uma embalagem plástica correta, tá? Para que você possa fazer o processo de fermentação correto.
Porque olha aqui, ó, quando você vê esses vãozinhos, eu quis mostrar aquele lá empacotado bem, por quê? Porque ele fica quadradão. Você acha que aqui está no mesmo nível daquele lá? Tá? Então, se isso daqui não está zero oxigênio, eu não tenho uma fermentação adequada para o meu cavalo, e aí é um problema. Olha o probleminha aqui, ó. Começou, isso aqui foi a silagem aberta, ó. Tá vendo? Brotando. Cara, não tem brota se não tiver oxigênio. E o cara tinha cara, vendi, ó, rasgou, ferrou. Tá? A embalagem é frágil. Olha aqui, rasgado, 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 rasgado. Gente, isso aqui estava sendo dado para cavalo. Não pode. Tá? Então, se eu quiser, primeiro, dar silagem para cavalo, tem que ser uma silagem muito bem feita. Tá? E uma silagem bem feita, ela tem características. Está aqui, ó. Eu peguei isso aqui, que é uma tabela referente para bovinos, por isso que a classificação aqui entra em satisfatória. Eu vou chamar a atenção disso, tá? Eu tirei do site Beef Point, que é um site bastante interessante para quem trabalha com gado. Tá? E tem o Milk Point para quem é gado de leite. Então, eles dão pontuação. Tá? Eles pegam 5 características, ó, proporção de grãos, que vale 40 pontos. Se tiver 30%, 35% ou mais, 30 a 40 pontos, tal. Tá? Então, uma pontuação final que usar excelente, quando somar tudo acima de 90, tá? E aqui são as características. Tá? Aí vai para o odor, que é desejável, aceitável e indesejável. Aí vai para a coloração, desejável, aceitável e indesejável. Aí vai para a umidade, sem água livre, presença de água bem comprimida, elevada presença de água. Tá? E aí você vai ver a quantidade de partículas, pequenas, bem uniformes, com ângulos bem definidos. Por que isso é importante? Porque é isso que permite um bom processo fermentativo. Ruim para a mastigação do cavalo, mas observe que, eu falei, essa tabela é para bovinos. Tá? E aí, você chega na pontuação final, só que para cavalo tem que ser no mínimo 90 pontos. Tá? E a imensa maioria de silagem de milho que você encontra no mercado é de satisfatória para baixo. Então, já começa o erro aí para você usar silagem para cavalo, tá? De você não encontrar uma silagem de qualidade excelente, tá? E aí entra outra questão. Bom, vamos lá, para dizer que eu não sou contra, tá? É possível ofertar silagem para cavalo? Claro que é, tá? Mas tem que levar em consideração algumas situações, tá? Então, o que eu tentei de cuidado? Qualidade da matéria-prima, já falamos bastante. Qualidade da produção, bati nisso até agora, tá? Qualidade de armazenamento, que é o ensacamento, que é a cobertura, que é o silo propriamente dito, e a forma de fornecimento. Tá? Como eu falei que o gado bovino tolera um pouco mais de produto de qualidade um pouco inferior, no satisfatório, por exemplo, tem até o aceitável, tá? O cavalo já não tolera isso. Então, quando começa a dar o processo de fermentação aeróbica na silagem, o cavalo já começa a ter problemas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o silo, retirar a quantidade correta que meu cavalo vai comer, fechar o silo e colocar no coxo quanto o cavalo vai ingerir nas próximas 2 horas. Tá? Então, eu preciso conhecer. Lembra que a gente falou no começo que a boa nutrição depende da habilidade, da arte? E aqui vai a minha habilidade de saber o quanto aquele cavalo, aquele lote de cavalos vai comer nas próximas 2 horas. Ah, você tá louco? Eu vou ter que dar silagem 5 vezes por dia. Sim, no mínimo. Se você quer tratar com silagem, para que você não tenha problemas com o seu cavalo de fermentação e, mais do que isso, de potencializar a ingestão. Porque se você enche o coxo do seu cavalo, eu já vi muito criador e muito colega veterinário falar isso, minha Zé fica com silagem à vontade que até sobra. Sobra porque estraga no coxo. E se você fracionasse mais vezes, talvez não sobrasse. Então, fornecer várias vezes ao dia, conforme a ingestão do cavalo. Tá? E cuidados, principalmente com animais embaiados. E aqui é uma curiosidade. Tá? Animal de pasto, ele é muito mais seletivo naquilo que ele come. Começou a estragar, ele não come. Ele acha alguma coisa para beliscar. Animal de cocheira isolado, ele não tem o que fazer, ele vai comer mesmo alimento estragado. Então, muita atenção com isso. Aí entramos num outro fator, que aqui é ciência. Pura ciência, não é o André que está falando, é eu colocando, simplesmente estou tratando meus animais com silagem. Então, vamos para a matemática da história. Então, categoria de animais de manutenção ou até o 8º mês de gestação, que vale a mesma coisa em termos de necessidades. Tá? Então, animal de 450 quilos de peso vivo, tá? Precisa, a oferta de nutrientes, tá? Isso aqui é uma fonte da média nacional, tá? De silagem, segundo o Sequebal, tá? Que é da Universidade Federal de Viçosa,
que tem vários livros publicados e tem na internet. Tem um site, você joga lá, Sequebol 4.0, eles te dão os níveis nutricionais da média nacional de todas as matérias-primas, de forragens, de grãos, etc. De um monte de coisa lá, muito detalhe, é muito legal, inclusive de quantidade de amido que potencialmente tem e tudo mais. Tá? Então, segundo o NRC, necessidade do cavalo, tá? Ou no caso dessa égua em gestação, 6,3 a 7,7 quilos de matéria seca por dia, tá? 14,9 megacalorias de energia e 567 gramas de proteína. Vamos oferecer isso para o meu animal, tá? Então, se eu de 6,3 a 7,7 quilos de matéria seca por dia, em matéria original de silagem, é dividir isso aqui por 0,31 e vai ter esses valores, eu tenho 20,3 a 20, eu tenho que ofertar para o meu cavalo de 20 a 25 quilos de silagem por dia. Por isso que eu tenho que oferecer 5, 6 vezes por dia. Tá? No mínimo 4 vezes por dia. Tá? Então, 4 vezes por dia, eu estou falando de 6 quilos de silagem. Não sei se o cavalo vai comer 6 quilos em 2 horas, mas é possível. Só que observa, olha a proteína. Tá? Se eu oferecer 20 quilos, que meu cavalo come, com certeza, falta 20% da proteína necessária para manutenção. E se eu oferecer os 25, vai faltar 3%. A energia, se eu oferecer 20 quilos, dá 17% além, porque o alimento é energético, mas aqui 17% não é problema. Mas se eu oferecer os 25 quilos, que vai atender a proteína, sobra 43% excesso de energia na dieta do meu cavalo, possibilidade de síndrome metabólica, possibilidade de laminite. Tá? Veja que eu não falei cólica, estou falando em síndrome metabólica, estou falando em laminite, estou falando em excesso energético. Tá? Chegamos ao final da gestação, tá? Aquela égua de 430 quilos, 450 quilos, se engordou corretamente, está aqui no 11º mês com 530 quilos de peso vivo. Tá? O mesmo silo, a mesma silagem, né? Tá? As necessidades aumentam de 8,5 a 10,5, aumentou de 15 para 22 megacalorias, aumentou proteína para 845. Tá? Oferta de 28 a 34 quilos de silagem por dia. Uma égua não vai conseguir comer isso daqui. Tá? Observa que a proteína ficou, mesmo que eu chegue nos 34 quilos, está 10% abaixo da necessidade. Cara, se você cria... Para que você quer uma égua de cria? Para ter um potro bom. Se faltou proteína, você não vai ter um potro bom. E você vai ter excesso de energia para essa égua. Problema dos dois lados. Lembra que eu falei das doenças ortopédicas desenvolvimentares? Ele começa por aqui, excesso de energia na dieta da mãe no final da gestação. Ah, mas e se eu... Bom, vamos chegar lá, depois eu chego a mais. Tá? Lactação, ainda estou nas éguas. Tá? Mesma silagem de milho, só que agora a necessidade da minha égua foi lá em cima. 27 megacalorias de energia e quase 1,4 kg de proteína. Tá? Tem que dar quase 40 quilos de silagem por dia. Tá? A proteína só chega a metade. Ó, se eu der 31 quilos que ela não vai comer, tá? Porque não tem capacidade para comer isso, falta metade da proteína e falta mais de 1/3 da proteína se eu chegar aos 40 quilos. Tá? E a energia falta. Tá? Aqui está ok, mas se eu der os 31, que ela acha que ela não vai comer, vai faltar. Então aqui eu tenho uma égua deficitária. E do que o potro se alimenta nos 3 primeiros meses de vida? De leite. E o que faz um animal produzir leite? Comida. Então, se eu não dou uma alimentação, se isso aqui não atende à necessidade dela, como eu quero que meu potro se desenvolva bem? Tá? Aí chega no a mais. O a mais é, e se eu der ração? Ok, eu posso dar ração. Coloquei 3 tipos de ração, de baixa energia e média proteína, tá? Média energia e boa proteína, alta energia e boa proteína. E fiz 3 simulações na manutenção, tá? Então, eu posso trabalhar aqui, ok, aqui eu consigo, olha só. Na ciência, eu consigo dar 16 quilos de silagem de milho com 2 quilos de ração aqui, ou com 1,5 kg dessa, ou 1,5 kg dessa, 17 quilos, eu atendo às necessidades desse animal. Legal, 16, 17 quilos, minha égua consegue comer. Mas eu tenho que dar ração de boa qualidade. Veja que eu estou falando só na matemática. Não estou levando em consideração o desgaste dentário, não estou levando outras considerações que eu vou falar mais adiante, que podem sim vir a ser problema também. Isso aqui é só a matemática da história.
tá? Então, relação volumoso, concentrado, tá ok. Matemática tá beleza. Final da gestação, tá? Necessidade aumentou, tá? Aqui já tive que aumentar a silagem para 21 quilos e a ração para 4 quilos, 3 quilos, 3 quilos. Eu tenho feito muita dieta para os cavalos. Eu tive no Aras de Friesian hoje, éguas aí de 700 quilos, 650 quilos, que no final da gestação eu cheguei ao absurdo de 2 quilos de ração por dia. 2 quilos. Por quê? Porque tinha capim de boa qualidade. Então, isso é que faz a diferença. Por exemplo, eu quero economizar no volumoso, com todas as consequências ruins que eu falo de usar silagem de milho, mas eu vou ter que complementar com mais ração. Será que eu fiz uma economia factível? Aqui, veja o que eu consegui. Está equilibrada essa dieta, tá? Atende às necessidades. Mas será que compensou? Né? E insisto, só na matemática eu estou falando aqui, não levei em consideração os malefícios fisiológicos do meu cavalo. Tá? Então, relação com os volúmenes concentrados, ok. Aí chegamos na lactação. Aqui é um problema gravíssimo, né? Olha só, eu tenho que dar 30 quilos de silagem, que eu acho que os animais não vão comer, e chego a 7 quilos se eu usar essa ração, 5,6 se eu usar essa, e 5,5 se eu usar essa. Observa que minha égua tem 450 quilos. Gente, eu estou numa filosofia hoje de valorizar tanto o cavalo, a fisiologia dele, que eu não estou dando mais do que 0,7, 0,8% do peso vivo do cavalo em ração. Ou seja, 700 a 800 gramas para cada 100 quilos. 700 gramas aqui, tá? Dá 3,5 kg. E aqui manda eu dar 5,5 kg, 5,6 de uma ração top de linha, que é mais cara. Será que eu estou economizando realmente aqui? Será que vai ser bom para o meu cavalo? A proteína, isso tudo eu fiz para atender a proteína, só que a energia foi nas alturas. Leia-se síndrome metabólica à vista. Cuidado. Tá? Então, volumoso é muito grande quantidade, concentrado grande quantidade, como a gente já falou. Tá? Outro fator a ser levado em consideração, extremamente importante, que é uma das coisas que também leva à síndrome metabólica, mas causa desbiose, causa um monte de outros problemas no cavalo, que é a quantidade de amido da dieta do meu cavalo. Primeira questão, cavalo não evoluiu para comer amido. Tá? Cavalo evoluiu comendo pastagens que tem em torno de 2% de amido. E nós passamos a exigir tais coisas do cavalo e começamos a modificar a sua alimentação. Você vai ver muito na literatura que você pode chegar até 1 grama para cada quilo de peso vivo do cavalo de amido por refeição. Então, daria ao redor de 500 gramas de amido por refeição, sem problemas graves. Tá? Mas por que eu falei ele não foi feito para comer amido? Porque ele é ineficiente para comer amido. Por isso que eu tenho que chegar, muitas vezes, a 500 gramas, e às vezes até 1 quilo de amido por dia para atender a demanda do meu cavalo, ou eu tenho, entre aspas, porque hoje eu posso atender a demanda energética do meu cavalo sem exagerar no amido, valorizando óleos, por exemplo, mas aí eu tenho que fugir totalmente da silagem de milho. Tá? Então, eu fiz a comparação aqui com algumas matérias-primas. Então, a farelo de algodão 6, arroz desengordurado 26, o arroz gordo 20, que era 73% de amido, aveia em grão 53, cevada 66, aí os milhos aqui variando de 52% até 78% de amido, mas o sorgo 74% e o farelo de trigo 33%. Tá? E aí vamos ver os volumosos, quanto ele tem de amido. Alfafa feno 4%, interessante aqui que a alfafa fresca tem quase 4 vezes mais amido que o feno. O capiaçu, que está na moda hoje, que é um capim-elefante, chega a 14% de amido. Isso não é desinteressante para o gado bovino, mas para o cavalo não é legal. Mas olha o Cossicross 2%, o Tifton fresco 2%, e aí vem a silagem de milho. 28% de espiga, que é aquela silagem abaixo da ótima, tá? E é a média nacional, tá? Tem quase 23% de amido, 22,56%. Compara com o que o cavalo deveria estar comendo no volumoso, hein? Tá? Aí você começa na silagem de valor melhor, 24%, 28% de amido, 30% de amido. E as silagens de capins aqui, 14%, 15%, 17% de amido. Então, isso é um problema muito, muito importante. Então, os problemas que eu tenho com a silagem, tá? Valor nutricional, a matemática me diz isso, não é o André. O professor é... Não, eu usei da ciência aqui, simplesmente isso, usando os parâmetros do NRC, do INRA e tudo mais.
Segundo, desgaste dentário irregular. E nós já mostramos isso, tá? Problemas de salivação. Mas o que acontece com a salivação? Tá? Mas a salivação serve para umedecer o alimento, serve, mas a silagem já é muito úmida. Sim, é verdade. Então não seria problema disso daí. Só que a salivação tem um outro fator fundamental. Tá? Ela é muito importante para ajudar no combate à gastrite do cavalo. Tá? Porque o fato dela ter aquele bicarbonato, o fato dela ter o fator de proteção epitelial, protege a mucosa contra a ação maléfica do ácido clorídrico naturalmente produzido pelo estômago, tá? Para a proteção do animal, tá certo? Só que se ele vai agir, esse ácido clorídrico ele vai ser liberado e agir principalmente na região glandular, tá? Só que o alimento vai estar na região glandular também, onde a saliva protege essa mucosa. Se meu cavalo mastigar menos, ele tem menos proteção de mucosa. Então, eu tenho maior probabilidade de ter úlcera gástrica nesse animal. Cuidado com isso, tá? Eu tenho grande quantidade de amido que causa desbiose, tá? Então, aqui, comparativamente, um animal em manutenção comendo a silagem, ele vai comer, nas quantidades que nós calculamos lá atrás, tá? De 1,43 a 1,74 quilos de amido por dia. Na gestação, 2 a 2,5 kg. Na lactação, de 2,2 a quase 3 kg de amido por dia, se ele comer só silagem. Tá? E se ele comer esse tifton fresco? 120 gramas. 177 gramas na gestação e 223 no final da lactação. Na lactação aqui. Olha a diferença, menos de 10%. Além de eu não ter desgaste dentário irregular, além de eu não ter problema de salivação, eu não tenho problema com valor nutricional, eu não tenho problema de desbiose. Tá? Só isso aqui é a grande diferença. Tá? Esse aqui é o que eu comentei com vocês, né? O limite que o Potter falava em 92, são 30 anos, falava até 4 gramas, tá? Depois a NRC em 2007 chegou a 2 gramas, mas ainda assim as pessoas têm questionado isso, e se coloca porque quanto mais amido, menor a digestibilidade, tá? E a professora Roberta Brandi, da USP, fez uma citação em palestra de 1 grama por quilo de peso vivo por refeição, tá? E o Martin Rosset, no livro de 2012, da França, eu gosto muito da filosofia francesa de alimentação, fala no máximo 1,1 grama por quilo de peso vivo por refeição de amido, tá? Mas lembre-se, o cavalo é ineficiente para absorver esse amido. Então, quanto menos eu valorizar o amido, mais saudável é para a saúde do meu cavalo. Saudável para a saúde é legal, né? Mas sim, mais saudável é para o meu cavalo. Tá? Em 2019, teve um simpósio, no 19º Simpósio Internacional do Cavalo Atleta, também foi junto com o 14º Fórum de Gastroenterologia em Equinos. Tá? O professor Raposo, da FMG, junto com o professor Rafael Faleiros, o professor Geraldo Heleno, eles... Teve outros profissionais também da área, tá? O Maurício Bittar, de odontologia também e tal, e eles elaboraram essas recomendações atuais sobre o uso da silagem de milho como fonte de volumoso na alimentação de equinos. A íntegra desse trabalho está no meu site, está disponível lá. Vocês podem ler, podem baixar, fiquem à vontade. Aqui eu peguei um resumão, tá? Então, quais são os fatores negativos para o uso de silagem como alimento para cavalo? Primeiro, alta concentração de amido. Veja que agora não é apenas eu falando, eu citando outro autor, estou citando uma série de 10 ou 15 professores que, muito renomados do meio equestre, que chegaram a essa conclusão, a esse conjunto de conclusão, de fatores aqui, para mostrar que o negócio não é mais eu acho que. Tá? Lembre-se que eu falei no começo que a verdade de hoje é uma particularidade de amanhã, é o que nós estamos falando aqui. Tá? Então, o que era o uso de silagem discriminado de ontem, que era uma verdade, hoje é uma particularidade e precisa ser trabalhado em cima disso. Tá? Ela tem baixa concentração de proteína. Mostrei para vocês na matemática. Tem relação inapropriada a cálcio e fósforo. Isso eu nem mostrei para vocês, mas sim, ela tem também. Tem baixo teor de vitaminas, porque elas se degradam no processo de fermentação. Então, eu preciso, quando você trabalha com cavalo em pastagem fresca, tá? ou pastagem, ou mesmo capineira fresca, se ele toma sol, ele tem as vitaminas D necessárias. Se a pastagem é fresca, ela é rica em vitamina A e vitamina E. O feno perde um pouco disso. Tá?
Se esse cavalo está tranquilo, a microbiota, que não sofre a desbiose, produz todas as vitaminas do complexo B e vitamina K necessária. Aí eu não deixo o meu cavalo mastigar, ele fica estressado, ele não toma só adequado, e lá ferrou com as vitaminas, porque a alimentação aqui não tem as vitaminas necessárias. Eu vou ter que dar para o meu animal. Ou seja, é mais gasto que eu vou estar dando. Então, novamente, a economia burra, tá? Precisa de um ambiente plenamente, e aqui não está plenamente escrito, mas plenamente anaeróbico para conservação adequada e evitar desenvolvimento de patógenos. Tem uma alta carga de micro-organismos que é sujeita a alta variabilidade de acordo com a matéria-prima e sua forma de processamento e conservação. Então, se você não fizer perfeitamente bem feito, tá? Você não consegue controlar essa quantidade de micro-organismos que podem causar problemas para o seu animal, tá? Porque leva a facilidade de desenvolvimento de fungos e consequente contaminação com micotoxinas. Aí você tem que usar produtos que vão combater essas micotoxinas, né? E aí você tem mais gasto em cima disso. Tem um pH muito baixo, tá lindo. O pH do cavalo no aparelho digestório do cavalo, ele é baixo no estômago, tá? Em torno de 3,2,7 a 3,6 mais ou menos, 3,4. No intestino delgado, no intestino delgado e intestino grosso, é acima de 7. Tá? Como eu vou, se eu der um alimento que precisa ser degradado no intestino grosso, como ele vai se comportar com uma população bacteriana que vive em pH neutro, tá? Ou ligeiramente básico, se eu jogar um produto que tem pH ácido lá, ferrei com a vida do meu animal interna. Varia muito na aceitação e palatabilidade. Tá? Aí tem as características dos cavalos que tornam a silagem de milho um alimento de alto risco para essa espécie. Algumas eu já citei, tá? Alto risco de desenvolvimento de obesidade e resistência insulínica quando exposta a dietas com alto teor de carboidratos ou amido, não fibrosos. Isso acarreta risco de laminite. Menor ação da amilase pancreática equina sobre o amido de milho. Lembra que eu falei que o cavalo é ineficiente. Ele produz amilase pancreática, tá? Mas é ineficiente para grande quantidade de amido, tá? Que vai superar a capacidade de digestão no intestino delgado, porque a amilase pancreática age no delgado. E a silagem, que é volumoso, vai ser digerida principalmente no intestino grosso, tá? E aí que eu elevo o risco de desbiose, tá? Que vai reduzir o pH, aumenta a produção de gás, implica risco aumentado de ocorrência de clostridiose, enterite anterior e colite. Olha eu ferrando a vida do meu cavalo aqui. Grande suscetibilidade do equino em desenvolver inflamação sistêmica frente ao desenvolvimento de infecções e intoxicações por micro-organismos e seus componentes. Isso implica em maior risco de laminite relacionada à sepse. Eu estou lendo aqui porque são as conclusões exatamente como estão os trabalhos e não é uma questão de interpretação mais. Grande suscetibilidade dos equinos a micotoxinas, maior risco de sintoma sistêmico, maior risco de redução de imunidade, que vem sendo comumente observados em co-contaminações. Alta suscetibilidade de equino a alterações gastrointestinais, que induzem síndrome cólica, risco de complicações maiores como laminite pós-cólica. Potencial para lesões diversas em peças dentárias, falamos da dentição, indução de cáries periféricas, isso o Maurício, ele observou muito, uma incidência muito mais alta de problemas dentários em cavalos que comem muita silagem, tá? Isso para os dentistas de cavalo é um paraíso, porque dá uma trabalheira desgraçada para eles e cobram caro por isso. Economia burra. Cara, se você der o que o cavalo precisa, você não tem problema dentário. Tá? 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, minha filha levou os nossos cavalos para Minas Gerais, quando ela mudou de vez para lá, e eu chamei um colega, o Luiz Fernando Rapp, que faz a dentição, que é autor dos capítulos de dentição dos meus 2 livros, e além de primo, um excelente profissional, e ele deu uma geral nos meus animais. Exceto uma das éguas, não tinha nada o que fazer nos outros animais. Por quê? Vida inteira comendo pasto ou comendo feno de boa qualidade ou comendo pré-secado de boa qualidade, que estimulava mais a mastigação, muito pouco problema dentário. Tá? Alta suscetibilidade do equino para gastrite. Olha a salivação aí. A influência do pH abaixo da silagem de milho ainda não está bem determinada, mas eles não levaram em consideração o que eu falei para vocês da mastigação que estimula a salivação. Tá? Então, vejam a importância de você estimular a salivação. Tá?
Alta sensibilidade dos equinos a desenvolvimento de alterações metabólicas devido aos desequilíbrios na relação energia-proteína e cálcio-fósforo, como a doença do momento, síndrome metabólica equina, osteodistrofia fibrosa, leia-se cara inchada, osteocondrose e outras doenças articulares, as chamadas doenças ortopédicas desenvolvimentares, que incluem, inclusive, os desvios angulares e flexores. Tá? Então, vejam os problemas que nós encontramos, já, como eu falei, debatido num fórum, e que chegam a essas conclusões. Tá? Então, as crescentes evidências científicas de que a obesidade, o desbalanço mineral nas éguas, incluindo receptoras, se reflete negativamente no desenvolvimento fetal e na maior ocorrência de doenças ortopédicas em potros. Tá? Conclusão final, bom, se a conclusão é final, claro. Analisadas todas as vantagens e desvantagens que se apresentam no momento, não existem elementos racionais, técnicos, científicos, para que a silagem de milho seja indicada ou prescrita como fonte alimentar rotineira de equinos de criação e esporte, especialmente aqueles de alto desempenho. Por que eu frisei o rotineira? Tá? Eu estava conversando com a Maria Clara antes, parece que eu falando, nossa, nunca mais vou dar silagem para cavalo. Não pode. Claro, gente, que eventualmente você pode. Eu já dei silagem para os meus cavalos. Quando? Quando a opção era morrer de fome ou comer silagem. Mas a questão é, eu posso dar silagem de milho? Como eu falei no começo, posso. Eu devo não. Mas quando eu posso? Em agosto desse ano, me ligou um cliente lá de Diamantina, criador de Mangalaga Machador, desesperado. Professor, pelo amor de Deus, me socorre aqui. Acabou minha pastagem, acabou minhas capineiras, não consigo comprar feno, não consigo comprar pré-secado, meus cavalos não têm o que comer. Posso dar silagem para cavalo? Claro que pode. Não só pode, como deve. Mas o que eu falei para ele, olha, Gustavo, observa bem, dar silagem para cavalo, ela tem que ter algumas características. Primeiro, ser de ótima qualidade. Segundo, ela tem que ser temporal. O que é temporal? Eu tenho que ter prazo para começar e para acabar. Não, professor, é por 60 dias, começou a chover, eu já paro. 90 no máximo. Tranquilo. Trabalhe da forma como eu falei, dá várias vezes ao dia, observe os animais e tudo mais, que você pode dar silagem para o seu cavalo. Mas lembre-se, não é 365 dias, não é um tempo de uma vida de 20 anos. É temporal, eu vou dar quando ele nasce e vou parar de dar quando ele morre. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de você dar por um período curto. Porque nesse período curto, sim, vai ter o início de alguns problemas, mas não o suficiente para causar um prejuízo drástico na vida desse animal que vai interferir na saúde e não vai ser uma economia burra. Porque, economia burra é eu não dar comida e ele morrer. Tá? Economia burra é eu dar a vida inteira e saber que eu vou estar causando problema. Mas eu dar por 60, 90 dias porque eu não tenho outra opção, é claro que você pode fazer. Mas lembre-se de todos os detalhes que eu citei até agora. Tá? E aí sim você pode trabalhar. Tá? Então, situações especiais no que concerne a carência ocasional de outras fontes de forrageira, seu consumo temporário e sob supervisão técnica pode ser considerado. Tá? Então, isso é fundamental. Lembre-se sempre que uma alimentação equilibrada para o seu cavalo, ela é composta de fórmulas estáveis com matérias-primas nobres. O que é uma fórmula estável? Que varia o mínimo possível no ano todo, principalmente por conta do equilíbrio do aparelho digestório. Tá? A microbiota ela é espécie específica para cada tipo de alimento. Se eu vou mudando os alimentos que eu dou para o meu cavalo, quer seja o tipo de ração, quer seja o tipo de volumoso, eu vou ter uma microbiota específica para cada um. Então, oscilar não é saudável para o meu cavalo. Diversificar ao mesmo tempo é saudável. Então, eu dar 3, 4, 5, 6 tipos de capim todos os dias é extremamente saudável para o meu cavalo. Mas eu fazer uma capineira de um tipo hoje, mudar para outra amanhã, mudar para outra, não sei o que lá, a microbiota demora de 20 a 30 dias para se adaptar plenamente a um tipo de alimento. E aí eu coloco o meu cavalo sob risco. Matérias-primas nobres que sejam indicadas para cavalo. Tá? Procurar avaliar qual a necessidade do seu cavalo com o uso do técnico especializado. Um bom técnico especializado sabe avaliar as diferenças raciais. Cavalos de tração, por exemplo, têm uma conversão alimentar muito melhor. Tá? Eu tenho um cliente de éguas bretãs que ele tem éguas lá de 800, 900 quilos, que na lactação eu chego a 5 quilos de ração por dia, na lactação.
Ou seja, eu estou chegando aí a 400 gramas, praticamente, para cada 100 quilos de peso vivo, 420 gramas para cada 100 quilos de peso vivo do animal. Então, isso eu posso fazer, mas é o top, o máximo que eu chego. Agora, se eu trabalhar com marchador, ou com quarto de milha, ou com manga larga, eu vou ter que trabalhar com, às vezes, um pouquinho mais do que isso, tá? Para poder equilibrar a dieta do meu animal, porque a conversão alimentar de cavalo de tração ela é mais eficiente, tá? Saber avaliar as necessidades do meu cavalo conforme a idade dele. A partir dos 15 anos, o animal já começa a apresentar sinais fisiológicos de entre aspas, velhice, em que diminui o aproveitamento de nutrientes. Então, eu preciso valorizar alimentos de melhor qualidade para poder, sim, chegar ao que eu falei no começo, ter cavalos aí de 30, 35, 38 anos, em que eu consigo manter ele num estado de saúde um pouco melhor, apesar dos desgastes dentários intensos que vai existir, tá? Avaliar o animal no peso dele. Esse peso é adequado para o animal? Ele está com sobrepeso? Ele está com subpeso? Tá? Avaliar o esforço do animal, principalmente quando eu falo de cavalos de esporte. Muitas vezes eu já vi muita gente submeter um cavalo sem capacidade de fazer um esforço e o cavalo vai ter problema. Tá? Tipo de forrageira utilizada. Aí o tema 100% de hoje. Tá? E, obviamente, gente, o objetivo fixado. Se você quer brincar, tá? Você faz o que você faz, nem o beabá, faz o que você quiser, coitado do cavalo. Mas se você quer ganhar, tá? E ganhar saúde, você tem que trabalhar os animais, a dieta dos animais muito bem feitas, tá? Eu sou muito coruja, tá? Esses aqui são meus filhos quando eram pequenos, tá? Hoje já são, a Camila já é veterinária formada, o Leonardo já está no 3º ano de biologia da faculdade, tá? Procurar usar conselho de programa nutricional informatizado. Esse Super Crack Equinos eu desenvolvi em parceria com a TD Software de Viçosa, eles é que comercializam e tal, e é o software que eu uso para fazer dieta para cavalo. Ele é muito simples de usar. Eu coloco o peso do animal, seleciono a categoria, os alimentos, e ele vai fazendo toda a matemática, toda aquela matemática que eu apresentei para vocês, ele faz muito rapidamente ali. Ele não faz dieta sozinho. Não posso colocar ali e falar, calcule, fecha os olhos, ele me manda uma dieta pronta. Não, gente. Ele exige um conhecimento, ele exige habilidade. Ele faz a ciência, mas ele exige habilidade. Tá? E aí a habilidade de escolher o melhor produto completo ou complementar para poder trabalhar com esses animais. Tá? Lembrando que a alimentação equilibrada deve favorecer os... Quando você trabalha com criação de cavalo, você tem 4 pilares. A alimentação é o primeiro deles. Tá? A genética é o segundo deles. Então, a alimentação permite a exteriorização do potencial genético, favorece o trabalho do cavaleiro, que é o treinamento, terceiro pilar, e o trabalho do tratador, que é o 4º pilar. Isso reforça a chance do sucesso esportivo, do sucesso da criação. Quando você faz tudo certo na criação de cavalo, ninguém garante que você vai ter campeões, que você nunca vai ter problema. Tá? Mas se você fizer coisas erradas, com certeza o azar vai bater na sua porta. Muito entre aspas, porque você vê pessoas fazendo um monte de coisa errada e o cara ainda fala, nossa, eu sou azarado. Não. Se você fez errado, não é azar, gente. Tá? É realmente dar um tiro no pé. Tá? Lembre-se que o ideal, existe o ideal e o possível. Quando o ideal não é possível, o possível deve favorecer o máximo possível o cavalo, adequando o manejo ao cavalo e não cavalo ao manejo. Se você não tem condições de tratar direito o cavalo, se você não tem condições de fazer a dança do cavalo, repense se você pode ter cavalo. Tá? Porque às vezes é melhor não ter, porque você compromete a vida do seu cavalo. Então, muita atenção a isso daí, tá? Em prol do cavalo. 3 pensamentos para a gente encerrar. Do ponto de vista dos animais, não importa o que pensamos ou sentimos, mas o que fazemos. Webster é o pai da ciência do bem-estar animal, junto com o Donald Brum, tá? Ingleses, tá? Em 1993, há quase 30 anos, ele colocou que interessa o que você faz. Tá? Gosto muito desse pensamento da Mafalda, né? Na dúvida do que é certo ou errado, basta pensar no que não gostaria que fizesse com você. Mas isso é antropomorfizar demais os cavalos, né? Então, adaptemos devemos agir e pensar no que o animal gostaria que fosse feito por ele e para ele. Tá? Pensa no cavalo antes de pensar em si mesmo. Tá? Falei que eu sou coruja, Camilinha aqui de novo. Tá? E, por fim, aprender o que são e o que realmente precisam, é isso que importa. Esse é meu mote de vida nos dias de hoje. Tá bom?
Pessoal, agradeço imensamente a atenção de vocês, agradeço novamente o convite do pessoal, dos alunos do grupo de estudo de nutrição e de animais monogástricos da Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, de Botucatu. É um prazer enorme ter estado com vocês hoje aqui. Espero um dia poder estar novamente em presencial com vocês aí em Botucatu. E aqueles que nos viram pelo YouTube aí, sei que teve muitos inscritos, espero que vocês tenham gostado. E aqui fico à disposição para perguntas, tá? Ou via Instagram também, via e-mail, fique à vontade a hora que vocês quiserem, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Ana Clara? Ana Clara, tá aí? Oi, tô sim. Eu assustei, achei que eu tinha falado sozinho durante uma hora inteira, Não falou não, tô aqui sim. Você viu que eu não passei muito da uma hora que vocês me deram, né? Até que não foi tão ruim assim. Eu falei que até meia-noite era hoje ainda, hein? Vamos lá. Tem pergunta ou o pessoal está inibido? Tinha uma pergunta, mas o senhor respondeu durante a apresentação mesmo. Certo. E a turma está agradecendo muito o senhor, falando que a palestra foi muito autoexplicativa. Essa foi a pergunta que o senhor respondeu durante a própria apresentação já. Qual é a relação da ingestão de silagem com a laminite? Que maravilha, Michelina. Eu procurei. Normalmente eu costumo falar demais, até que eu falei para você, eu falei só uma hora e pouco, né? Porque eu gosto de ser detalhista para não deixar muito dúvidas para trás, tá? Então, muitas vezes eu sei que não tem perguntas, ou porque o pessoal odiou, ou porque realmente entendeu tudo que eu falei.